Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Lucas Marsola, sou o fundador do canal e hoje a gente vai ver como a gente pode ganhar um plantão de R$ 1.600 em fundos imobiliários de papel. Mais precisamente, vamos avaliar o MXRF11. Dominado? Bora pro vídeo. Fala minha família, meu nome é Lucas Marsola, então sou fundador aqui do canal, sou médico investidor, fui campeão aí do desafio BMF Bovespa em 2011 e hoje eu tô aqui para falar para vocês como a gente pode conquistar um plantão em renda passiva a partir de fundos de papel, tá? Lembrando que fundos de papel e fundos de tijolo devem ser mesclados em uma carteira diversificada, tá? Nada aqui vai ser recomendação de investimento e bora lá, eu vou abrir aqui a nossa página do MXRF11. Para quem não sabe, o MXRF11 ele é um fundo de papel, beleza? E o que é um fundo de papel, Lucas? O papel. O fundo de papel ele investe em outras rendas fixas, certo? É um fundo que vai estar atrelado e associado a várias rendas fixas que a gente, investidor comum, não tem acesso, tá? Além disso, como eles estão muito mais capitalizados e têm acesso a muitos outros tipos de investimento, eles conseguem fazer isso com muito mais eficiência do que a gente, tá? Eles se enquadram dentro da categoria de fundos imobiliários. Então, aqui, o que eu coloquei? Aqui desse lado aqui, ó. Vamos lá, então. São ativos financeiros com lastro imobiliário, tá? Tudo aqui vai estar associado ao lastro imobiliário. É um fundo que existe aí desde 2012, tá? Então já são 13 anos de funcionamento. Hoje que a gente está gravando, é gerida pela XP com uma taxa de administração de 0,9%. Ok, tem cotista pra caramba. Aqui embaixo a gente consegue ver isso, tá? E não tem problema de liquidez, então, certo? Quando a gente vem aqui, a gente dá uma olhada aqui no relatório do fundo, ele diz que 80% do seu patrimônio está em CRIs, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. 80% do patrimônio está em CRIs, tá? Que são recebíveis, são certificados de recebíveis. Esse I aqui vem de imobiliários, tá? Então, tudo que tem, toda a renda fixa que está dentro de um fundo de papel, fundo imobiliário de papel, está relacionado ao setor imobiliário, tá? E outros 20% do fundo está relacionado, do patrimônio líquido, está relacionado a permutas. Isso aqui, essa parte de permutas é a menor parte do fundo, mas tem a ver mais com a parte de desenvolvimento. Eles atuam auxiliando financeiramente um desenvolvimento imobiliário, e aí no começo eles recebem um dinheiro, mas quando estiver ficando pronto, eles recebem uma quantia maior, tá? Eles até falam disso aqui mais para frente no relatório deles, tá? O MXRF11, quando a gente olha aqui o fluxo de caixa deles, em outubro, a gente consegue ver em outubro que ele teve um resultado, né? O tanto que ele recebeu, basicamente igual ao tanto que ele distribuiu, tá? Se a gente amplia aqui para 2023, a gente vê que tá mais ou menos parecido também, tá? Então é um fundo que está basicamente saudável, a gente consegue ver a distribuição dele, uma distribuição bem saudável, tá? Esse gráfico aqui mais abaixo é um gráfico que é muito importante a gente perceber nos fundos de papel, tá? Por quê, Lucas? É o gráfico do valor do preço, do preço, dos preços, né, do fundo de papel. Então, como assim? A gente vê que tem o valor de mercado, que é quanto está sendo cotado hoje, que é essa linha azul mais escura. E a gente vê que ela desgarrou para cima aqui do valor patrimonial, que é essa linha mais clara, tá? No fundo de papel, diferente do fundo de tijolo, tem um indicador chamado P sobre VP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. E nesse caso, nos fundos de papel, ele importa. Eita! Vamos voltar aqui. Aqui nos fundos de papel ele importa, tá? Então, se a gente tem um P sobre VP maior que 1, teoricamente significa que a gente está pagando mais caro pelos ativos do que eles realmente valem, tá? Do que tudo que tem dentro desse fundo. Como a gente aqui está falando de rendas fixas dentro do MXRF11, a gente entende
que se você paga um PVP maior que um, você está pagando um valor caro. Isso pode ser complicado quando você está relacionando isso com os CRIs e as permutas que ele tem dentro dele, tá? Então, sempre que for olhar um fundo de papel, o melhor é que a gente compre com PVP menor que um, que aí vai ter desconto, ou pelo menos igual a um, tá? Se o fundo for de qualidade, a gente vai mantendo dessa forma. Fundo de papel não tem por que a gente pagar mais caro por ele, não tem essa necessidade, tá? Aliás, nesse momento que eu tô falando, existem vários e vários fundos de papel com PVP menor que um, com qualidade tão boa quanto o MXRF11, tá? Então, por isso que eu falo que não tem essa necessidade, tá? Vamos lá. Aqui a gente vê outra vez que o resultado financeiro, né, do MXRF11 vem andando em linha com a distribuição dele, né? Aqui a gente tem que o resultado é em cinzinha e a distribuição é em azulzinho. Então eles estão andando junto, está recebendo e distribuindo igualmente, tá bom? Aqui eles falam a mesma coisa, mas o resultado financeiro dos últimos 6 meses, tá? E beleza. Aqui no portfólio dele, que eu queria trazer para vocês também. Percebe agora que eu falei que o PVP, no caso do MXRF11, ele importa? Aqui eles trazem uma tabela em relação ao valor patrimonial. Aqui, ó, basicamente, se você pagar isso aqui pelo fundo, quanto você está recebendo de yield, né? Quanto você está recebendo, a porcentagem que você está recebendo dos seus proventos. E você vê que se você está pagando muito caro no fundo de papel, o yield relacionado ao CDI fica até negativo, tá? Então, o MXRF11 é um bom investimento? Como é um fundo de papel, vai depender do preço, tá? Claro, aqui eu não faço recomendações de investimento, mas é dessa forma que funciona, tá bom? Olhando aqui os gráficos dentro dele, a gente vê que 75% são CRIs, tem 7% em permutas e 14% de FIIs. Mas no momento que eu falo com vocês, o MXRF11 está passando por uma nova emissão, tá? Ele está emitindo novas cotas e o objetivo deles é aumentar CRI e permuta e diminuir fundos imobiliários. Uma coisa que eu considero bastante positiva, tá? Se eu estou comprando um fundo imobiliário de papel, eu não quero que ele tenha outros fundos imobiliários dentro dele. Se eu quisesse, eu compraria um FOF, um fundo de fundos, tá bom, gente? Então, nessa nova emissão, eu vejo com bons olhos aumentar aqui a parte de crise, aumentar a parte de permutas e diminuir a parte de outros fundos, certo? Aqui ele coloca os fundos que ele tem dentro dele, né? Não vou nem passar tanto nesse mérito, mas aqui nesse próximo gráfico aqui que eles trazem, o que que eles falam? A renda fixa deles está atrelado mais ao CDI ou atrelado mais ao IPCA, né? A gente vê que está um pouquinho mais atrelado ao IPCA, tá? O que é bom, tá repondo a inflação, tá? Se o CDI cair muito, você tem aqui 64% dele que está relacionado à inflação. Tá? O CDI, como está em queda, né? Agora o MXRF11, nessa nova emissão, está tentando aumentar a parte relacionada ao IPCA também. Tá? Sucesso. Beleza, gente? Tudo dominado até aqui? Nesse outro gráfico aqui do lado, eles trazem os setores da economia que estão expostos, tá? Aqui não tem nada especificamente importante, mas eu gosto de trazer um ponto legal. Você vê que é um fundo que tenta diversificar, mesmo sendo um fundo de papel, mesmo sendo um fundo que tem vários CRIs dentro dele, ele tenta diversificar o setor da economia que ele está exposto, tá? Isso aqui é uma ótima coisa, tá? Se a gente ver aqui o vencimento e a duration é basicamente o tempo que o fundo vai receber o dinheiro deles, basicamente, que é uma média ponderada em relação à quantidade que ele está recebendo, tá? O que eu acho que também faz sentido é que é um fundo que está bem distribuído, tá? Você vê que tem em 2024 6%, mas nos próximos anos tudo 10, 20, 17, não tem nenhum ano de que em relação à duration que está extrapolando aqui muito e desequilibrando, tá bom? A gente vê que o vencimento de fato dos CRIs, tudo mais de 2030, a maioria, né, 63%,
Então a gente consegue ter uma duration equilibrada com um vencimento mais prolongado. Uma situação que vale a pena, tá bom? Olhando mais para baixo aqui, ele traz todos os CRIs dele, olha o tanto de CRI que tem, tá? Essa associação. E aí eles colocam as garantias de cada um, tudo mais. Só uma coisa que é legal de falar, quando a gente está falando de fundo de papel, outra coisa que é legal é o fundo estar pulverizado. A gente não quer nem diversificar, a gente quer pulverizar de tanto CRI que a gente tem, tá? Para diminuir o risco específico de cada um deles. Eu vou dar um zoom aqui, vai ter cada um tem o seu próprio código, tá? Cada um tem a sua securitizadora, para quem que está sendo emprestado, quando é, o volume, a duration, a porcentagem do patrimônio, tá? Todas essas são informações importantes para quem está indexado, o vencimento. Mas o que eu mais gosto de ver aqui é exatamente a quantidade impressionante que eles têm de CRIs, tá? Ó, vai rodando, vai rodando, vai rodando, tá? Então aqui a pulverização ela acaba sendo um fator protetor, tá? Ótima situação aí para MXRF11 nessa situação. E agora, vamos ao que interessa. Já falei demais, trouxe informações aqui sobre fundo de papel para vocês. E agora vou passar para cá para a gente dar uma olhada sobre o MXRF11, mas eu também vou trazer outros 3 fundos de papel que existem. Quanto que a gente precisa de fato para conseguir ganhar um plantão de R$ 1.600? Trouxe o valor bruto do plantão no interior de São Paulo aqui, R$ 1.600 em cada um desses, tá? Então nessa coluna tem o valor da cota, aqui o dividendo que eles pagaram aí nos últimos meses por cota. Agora vamos fazer essa conta aqui, ó. Igual, o número de cotas que eu vou precisar vai ser, deixa eu colocar aqui, H17 dividido, que é o R$ 1.600, dividido pelo valor da cota, tá? Não, dividido pelo valor da cota não, dividido pelo dividendo por cota. Então eu preciso aqui de 14.500 cotas de MXRF11 para conseguir ganhar R$ 1.600, porque cada uma paga 0,11 centavos. Se você fizer, quer ver, ó? Vamos fazer aqui, ó, igual esse vezes esse, R$ 1.600, certo? Agora vamos fazer assim, ó. Vamos arrastar para baixo, ver quantas cotas de cada um desse a gente tem que ter, tá? Aqui, gente, só para mostrar para vocês, a carteira, o que que eu fiz, tá? Eu vou deixar por último, não vou mostrar o valor, mas eu peguei uma cota de MXRF11, uma cota de KNSC, uma cota de MCCI e uma cota do Iridium. Peguei uma cota de cada um, somei o dividendo por cota de cada um e a gente montou uma carteirinha de fundo de papel, tá? Óbvio, eu tô falando aqui de fundo de papel, mas uma carteira diversificada teria que ter fundos de tijolos, de laje, de renda urbana, de galpão logístico, híbrido, tudo isso daí, tá? Então aqui é só um exemplo, tá? E agora vamos ver a mágica. Quanto que eu precisaria ter? O valor da cota é esse, vezes o número de cotas para ter R$ 1.600 por mês, todos os meses. Então, para MXRF11, a gente precisaria de R$ 153.745 investidos hoje para ganhar R$ 1.600. Já no KNSC, que é um fundo da Quineia mais high grade, uma qualidade maior, os CRIs dele, precisaria de 200 mil, já é um valor um pouquinho maior aí, tá? MCCI 11, 147 mil, um valor um pouquinho menor comparado com o MXRF11. E o Iridium, 156 mil. Então a gente vê que fica na faixa de 150 mil aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Só o KNSC que distou um pouco em relação a quanto ter para ganhar R$ 1.600. Se a gente vai para nossa carteira diversificada entre 4 fundos de papel, a gente vê que fecharia em R$ 153 mil aí para você ter R$ 1.600, um plantãozinho todos os meses sem estar trabalhando, tá? Claramente a gente não precisa colocar todo esse valor de uma vez, né? Mas aos poucos, quando você vai colocando e formando uma carteira mais estruturada, com certeza diversificação, proteção e resultados virão. Certo? Dominado, povo? Ó, muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Se puderem, se
se inscreva, compartilhe, faz um comentário, dá uma moral para ajudar a gente que está começando. Fiquem com Deus, forte abraço e tchau!